também. Seja bem-vindo, Cristiano. Mas vamos lá. Deixa eu já abrir aqui minha apresentação. Para quem está chegando hoje, para que a gente possa se apresentar rapidamente também, eu sou o Bruno, estou aqui também com o Ivan e a Érica. Querem se apresentar rapidamente aí, Ivan e Érica? Bom, eu sou a Érica, eu participei do programa Jovens Embaixadores, é um programa que é desenvolvido pela Embaixada dos Estados Unidos aqui no Brasil, e foi através da minha participação nesse programa que eu entrei na USBEA, e é pela USBEA que esse curso aqui, essa semana de Storytelling está sendo possibilitado. Então, foi através da escrita de um grant, de um projeto, né? Escrevi o edital e esse projeto ele foi possibilitado pelo expertise tanto do Bruno quanto do Ivan, da Skill Lab, é que eles estão aqui passando para vocês esse conteúdo maravilhoso, de primeira qualidade e que é muito difícil de encontrar por aí. Então, espero que vocês aproveitem bastante esse momento e aproveitem mesmo e façam perguntas, enfim, vamos aprender muita coisa boa, tá bom? Então, aproveitem. Legal, obrigado, Érica. Oi, gente, para quem não me conhece ainda, meu nome é Ivan, sou fundador da Skill Lab, estou aqui honrado pelo convite da Érica para fazer essa semana do Storytelling e muito agradecido pelo Bruno, que está aí há 6 anos entregando oficinas de comunicação e storytelling, ajudando as pessoas a criarem mais apresentações que impactam. Né? Chega de apresentações feias. Hoje é o dia para aprender algumas dicas de design, de tipografia, de bancos de imagem, de bancos de fonte e muitos outros spoilers que vêm por aí. Bruno, obrigado de novo por estar aqui com a gente. Tá contigo. Maravilha, eu que agradeço. Obrigado, Érica. Obrigado, Ivan. Vamos lá, então, porque hoje temos bastante coisa. A primeira coisa que eu queria trazer aqui para que a gente possa retomar nosso conteúdo novamente, desejar muito boas-vindas a todos. Muito obrigado a quem está participando desde segunda-feira. Obrigado para quem chegou hoje também. Como eu comentei, a gente vai fazer uma breve recapitulação para que todo mundo esteja no mesmo barco. Relembrando nossos acordos do microfone desligado enquanto não estiver falando. Caso aconteça problema de conexão, não tem problema, porque todo o material vai ser compartilhado e os vídeos estão sendo gravados também. Vamos compartilhar tanto a apresentação quanto links extras e conteúdos extras que a gente comentar aqui. E, de novo, convite para muita troca, para utilizar o chat aí para que a gente possa compartilhar ideias, insights, dúvidas, porque a gente está aqui presencialmente para isso. Faço de novo o convite para aquele alongamento. Hoje não só chegamos de um dia que pode ter sido cansativo para muitos de vocês, mas de uma semana inteira. Então, quem quiser se espreguiçar na cadeira, alongar o pescoço, alongar os braços, se colocar numa posição bem confortável para que a gente possa passar essa 1 horinha juntos. Faça esse convite e, feito isso, aí cada um pode fazer individualmente, a gente começa nosso dia de hoje. Retomando, assim como nas aulas passadas, brevemente, o que já vimos, e agora, no caso, o que vimos na aula de quarta-feira. Falamos principalmente sobre estrutura de apresentações, então como a gente divide o nosso processo de criação em planejamento, utilizando ferramentas, passando por essas 4 etapas, né? Diagnóstico, brainstorming, roteiro e estrutura. Para diagnóstico, utilizando ferramentas como o Canvas das apresentações, que já foi compartilhado com vocês. Algumas perguntas chaves que a gente usa em cada uma das etapas dele. A matriz TAWS, ou a matriz, acho que traduzindo para o português nessa nova ordem seria FAFO. Posso ter errado aqui, mas vem da matriz FOFA, da administração. A etapa de brainstorming, de gerar várias ideias, botar essas ideias como se fosse num banco, numa folha, com anotações, a gente vai poder pescar elas depois. Roteiro, então, dependendo também do perfil de cada um, e principalmente dependendo do contexto de apresentação, é recomendado se fazer um roteiro. E, por último, nessa etapa de planejamento, a estrutura, né? Como a gente estrutura uma apresentação antes mesmo de abrir o PowerPoint, porque
a gente consegue dividir um pouco o nosso processo e, a partir disso, se organizar melhor. Falamos também um pouquinho sobre modelos de apresentações, então, TED, Pitch, Fuck Up Nights, Petchakutia, Ignite, que são alguns modelos bem consolidados que podem servir de referência para nós. Então, aqui estão eles, alguns dos que a gente citou, pelo menos. E vocês devem lembrar, para quem estava aqui na quarta-feira, que a gente terminou a aula falando que a gente queria passar um vídeo, mas que infelizmente não tinha dado tempo. Para começar a aula de hoje, eu vou passar esse vídeo para que a gente possa assistir juntos. Não vou dar muitos spoilers sobre o que ele é, mas a gente assiste e depois volta aqui para que a gente possa conversar sobre ele. Então eu vou abrir aqui no YouTube para que a gente possa acompanhar as legendas dele. E aí, depois, a gente faz um processamento. Só me sinalizem, por favor, se vocês escutam bem quando ele começar a rodar. Sim, Ivan? Hear that? Certo. That's nothing. Which is what I, as a speaker at today's conference, have for you all. I have nothing. Nada. Zip. Zilch. Zippo. Nothing smart. Nothing inspirational. Nothing even remotely researched at all. I have absolutely nothing to say whatsoever. And yet, through my manner of speaking, I will make it seem like I do. Like what I am saying is brilliant. And maybe, just maybe, you will feel like you've learned something. Now, I'm gonna get started with the opening. I'm gonna make a lot of hand gestures. I'm gonna do this with my right hand. I'm gonna do this with my left. I'm gonna adjust my glasses. And then I'm gonna ask you all a question. By show of hands, how many of you all have been asked a question before? Okay, great, I'm seeing some hands. And again, I have nothing here. Now, I'm gonna react to that and act like I'm telling you a personal anecdote. Something to break the tension, something to endear myself a little bit, something kind of embarrassing. And you guys are gonna make an awe sound. It's true, it really happened. And now I'm gonna bring it to a broader point. I'm gonna reel you back in. I'm gonna make it intellectual. I'm gonna bring it to this man right here. Now, what this man did was important, I'm sure. But I, for one, have no idea who he is. I simply Google image the word scientist. And now, you see, I'd like it to seem like I'm making points, building an argument, inspiring you to change your life, when in reality, this is just me buying time. Now, if you don't believe me, let's take a look at the numbers. This is a real thing that's happening right now. The number of talks that I'm giving is 1. Interesting facts imparted thus far in said talk, well, that's going to be a 0. My height in inches is 70.5. Note the 0.5 there. 2 times 6 equals 12. And then interestingly enough, 6 times 2 also equals 12. That's math. 352 is a 3-digit number. 1, 2, 3, 4, 5, and then almost immediately following that, we get 6, 7, 8, 9, 10. Now, to add more filler here, I'm gonna give you a couple more numbers to consider. 18, 237, 5,601, 2.6 million, 4, 24, staggering. These are real numbers, all of them. And to follow that up, let's take a look at some graphs. Now, if you take a look at this pie chart, what you're gonna see is that the majority far exceeds the minority. Everybody see that? Cool, isn't it? And let's take a look at this bar graph because it shows similarly irrelevant data. Now, I'm doing this because I'd like to make it seem like I've done my homework. If you were, say, watching this on YouTube with the sound off, you might think, huh, okay, this guy knows what he's talking about. But I don't. I'm floundering, panicking, I've got nothing. I'm a total and utter phony. But you know what? I was offered a TED Talk. And damn it, I'm gonna see it through. Now, if you take a look behind me, these are just words paired with vaguely thought-provoking stock photos.
I'm going to point at them like I'm making use both of my time as well as your time, but in reality, I don't know what half of them mean. And now as these continue, I'm just going to start saying gibberish. Wagga wah, gabba gabba, turkey, mouth in a mouth, chip, trip, my dog Skip. Rip it and dip it, Richard. I'm an itty-bitty baby bopper, and I'm hungry in my tum-tum. Brad Pitt, Uma Thurman. Names, things, words, words, and more things. And see, it feels like it might make sense, doesn't it? Like maybe, just maybe, I'm building to some sort of satisfying conclusion. I mean, I'm gesticulating as though I am. I'm pacing, I'm growing in intensity. I'm taking off my glasses, which, by the way, are just frames. I wore them to look smart, even though my vision is perfect. And now I'm going to slow things down a little bit. I'm going to change the tone. I'm going to make it seem like I'm building to a moment. And what if I was? Amazing, isn't it? What can you do? Life's a roller coaster. You know, if there's one thing you take away from my talk, I'd like you to think about what you heard at the beginning. And I'd like you to think about what you hear now. Because it was nothing, and it's still nothing. Think about that. Or don't, that's fine. And now I'm going to stop talking. Thank you. Não sei se algum de vocês já tinha assistido esse TED em alguma outra oportunidade. Até faço o convite, caso alguém já tenha assistido ou não tenha assistido, para colocar aqui no nosso chat o que vocês percebem, o que vocês perceberam nesse vídeo, nessa apresentação, que se relaciona com os conteúdos que nós vimos na segunda e na quarta-feira. Como vocês puderam perceber, era um TED sobre nada. Essa era a temática da apresentação dele. Porém, eu percebo assim que, apesar de não falar nada, ele trouxe muitas técnicas de apresentações durante essa palestra dele. Tem uma curiosidade, esse palestrante, o nome dele é Will Stephan, ele é um comediante americano, na verdade, que foi convidado para fazer um TED. E apesar de não falar nada, a gente consegue perceber algumas coisas, eu acho bem interessantes. Tanto a forma como ele se comunica, ele quase que satiriza a forma como palestrantes do TED fazem suas apresentações, porém satiriza trazendo muito conteúdo, muito embasamento, trazendo referências, trazendo imagens, então ele traz dados, ele se relaciona com a plateia muito bem, então ele faz perguntas, que é uma técnica de relacionamento. Tem ali no início, ele inclusive pergunta, né? Levante as mãos, para quais de vocês já foi feita uma pergunta durante uma apresentação? E aí todo mundo levanta a mão e ri. Ele tem uma proposta de valor a gente falou ontem, né, sobre proposta de valor, uma proposta de valor bem clara, que no caso aqui era nada. E aí, lá no final ele fala, né? Se eu quero que vocês lembrem uma coisa da minha palestra, lembrem o que eu falei lá no início e lembrem o que eu estou falando agora. É nada. Então ele reforça a proposta de valor dele. O Marcelo colocou ali, é quase uma meta-apresentação, exatamente, né? É uma aula de como fazer uma apresentação sem passar nenhum conteúdo, mas ao mesmo tempo passando bastante conteúdo de forma indireta. Então, uma apresentação que fala da apresentação. Eu acho bacana passar esse vídeo, pessoal, porque além de, na minha visão, ser super divertido, ele tem muita técnica por trás. Então, se a gente só observar o que ele estiver falando, como ele está gesticulando, como ele muda o tom de voz, ele fala, agora eu vou levar vocês para um momento de tensão, e aí ele fala mais devagarzinho, e aí traz a informação. Então, eu acho que é exatamente isso, né? É uma aula de como fazer uma apresentação sem ter falado nada. Imagina se tivesse um bom conteúdo por trás. Então, trago esse vídeo mais para a gente descontrair. Eu sou fã dele, o Ivan, eu sei que é um fã desse TED também.
Eu já assisti esse TED mais de 10 vezes e eu estava aqui rindo como se fosse a primeira vez. É muito bom. Gente, tem mais de 10 milhões de visualizações para alguém que não passa nada de conteúdo, sabe? Tipo, 10 milhões de visualizações. E pensando assim, do ponto de vista de storytelling, de apresentações, né, tem uma pesquisa que ficou muito famosa que diz que 55% do que as pessoas entendem da nossa comunicação é a nossa comunicação corporal, né? Não, onde a gente usa os nossos gestos. 38% é o nosso tom de voz e só 7% é o conteúdo. E ele coloca isso em prática nesse TED. Eu acho demais. Então, assim, se você pegar a estrutura, pegar um pouquinho da linguagem corporal, entender como passar as emoções de acordo com a tonalidade de voz, você já tem literalmente 93% do caminho andado, tá? Aí é só não falar besteira. Perfeito, perfeito. É justamente o ponto que o Marcelo nos trouxe ali no chat, que a apresentação tem muito a ver com representação, encenação, nesse sentido positivo, né? De, como o Ivan trouxe, utilizar essa potência da linguagem corporal, do tom de voz, para reforçar aquela ideia que a gente quer passar. E não que seja isso seja errado. Eu acho que o Marcelo trouxe muito bem ali no sentido positivo. É positivo a gente usar esses fatores em nosso favor, em favor de a gente transmitir o nosso conteúdo. E eu acho que ele fez muito bem. Mas, enfim, trazemos esse vídeo mais para introduzir nossa aula de hoje, também de uma forma descontraída, retomar alguns assuntos que a gente já tinha visto. E, a partir disso, a gente entra no nosso assunto de design. Opa, deixa eu compartilhar minha tela aqui, que acabei de lembrar que eu descompartilhei. Mas entramos nesse tópico de design de apresentações. Como eu comentei com vocês, design é um campo super amplo, né? Não é à toa que existem faculdades de design, design de produto, design visual, várias linhas dentro dessa área. E aí, por isso, a gente selecionou aqui 7 dicas de design para apresentações. Então, também, dado o nosso tempo, a gente entende que são os 7 pontos que talvez faça mais sentido a gente compartilhar e que mais vão ajudar vocês ao longo das apresentações que vocês forem desenvolver futuramente. E quais são, então, essas nossas 7 dicas de design? A primeira delas, inclusive eu já tinha comentado em um outro momento, é não insira seu texto aqui. A gente abre aquele PowerPoint, e essa aqui é uma versão bem desatualizada dele, mas até nas versões mais atuais, temos o nosso insira seu texto aqui, insira seu título, insira seu subtítulo, e não tem nada que mata mais a criatividade do que isso. Então, recomendo, por isso a gente bate bastante naquela tecla de estruturar a apresentação no analógico antes de ir para o digital, porque quando você está desenhando ali seus slides, você já está pensando como você quer esse slide. Tanto o conteúdo, mas também já está pensando nas imagens. Nesse slide aqui eu quero uma imagem de tal jeito, vai estar mais ou menos assim no slide. Então, quando a gente pensa na estrutura visual antes de abrir essa tela que mata completamente a criatividade, provavelmente a gente vai chegar em resultados mais interessantes. Então, evitar, pelo menos esse template pré-estruturado do PowerPoint, a gente pode sim utilizar templates pré-prontos. Muitas empresas, inclusive, recomendam que se use o template institucional. O próprio PowerPoint tem alguns templates que a gente pode estar utilizando. Mas tem um site que eu gosto de recomendar bastante quando o assunto é templates, que é uma dica super boa para quem... Porque a gente sabe, né? Na correria do dia a dia, às vezes não dá tempo a gente pensar do zero uma apresentação. Claro, quando isso é possível, é mais legal, a gente consegue curtir mais o processo, mas às vezes a gente quer realmente fazer uma apresentação num tempo curto. E aí, para isso, eu gosto de recomendar bastante um site que se chama Canva. Deixa eu abrir ele aqui para nós. Canva.com. Ele é um site bem simples de utilizar. Vocês vão ter que fazer só um cadastro com o seu e-mail. E quando a gente faz esse cadastro, ele nos dá várias possibilidades de templates. Como, por exemplo, e não só para apresentações, templates para pôster, templates para post de Instagram, templates para post de Facebook, infográficos, convites,
capa de Facebook, card, flyer e por aí vai. Mas como o nosso foco aqui é apresentações, eu vou abrir aqui os templates de apresentações. Então, galera, se vocês quiserem poupar tempo e, de fato, inserir o texto aqui, recomendo utilizar templates mais interessantes como esse que a gente encontra nesse site. Por exemplo, olha que bacana, deixa eu achar um aqui diferente para nós. Ó, esse aqui é um business plan. A gente abre aqui, ele nos dá, acho que umas 16 opções de slides dentro de uma mesma identidade visual, com recomendação de cores, com recomendação de tipografia, que é um assunto que a gente vai falar hoje ainda, e a gente pode editar aqui dentro, por exemplo, que hoje é dia 13/12. Então a gente poderia fazer nossa apresentação do dia de hoje, talvez só editando. Se a gente não quiser seguir exatamente esse template, a gente pode brincar com as cores. Calma então, que a gente está em novembro, Bruno. Opa, já quero acabar o ano. Eu já quero férias também. Tá tão ruim que a gente já quer acabar de uma vez. Mas, brincadeiras à parte, a gente pode editar nossas cores aqui. Então, uma dica que eu gosto de dar é tanto utilizar essa ferramenta que está à nossa disposição. Ela tem várias possibilidades na versão gratuita. No Canva Pro aqui, a gente consegue ter outros recursos, como, por exemplo, tanto mais templates, como evitar algumas restrições que ele nos coloca, ou muitas vezes eu gosto de recomendar esse site como inspiração de templates. De repente a gente não vai usar o próprio Canva, mas a gente vai olhar aqui os templates e olhando, a gente vai ver várias e várias possíveis inspirações para a nossa apresentação. Algumas mais modernas, como esse exemplo aqui, algumas outras mais institucionais. Por exemplo, aqui eu acho que já tem uma cara um pouquinho mais institucional que aquela outra. E por aí vai, algumas que usam fotos, outras que não usam fotos. A gente pode utilizar isso aqui como uma referência ou, de fato, utilizar o próprio Canva. Então, essa seria a primeira dica. Não insira seu texto aqui. Se quiser cortar caminho, busque um template, de preferência um template bacana, mas a super recomendação seria não se basear, a gente não possa se basear, mas tentar criar do zero para que o visual se adapte à mensagem que a gente quer passar e não o oposto. Então essa seria... Diga, Ivan. Gente, eu postei um outro site no chat, tá? Esse site tem alguns templates prontos que você também consegue ver por categoria, né? Mais profissional, mais corporativo, mais divertido, mais moderno. E eu usei um template desses uma vez, porque eu tinha um dia para criar uma apresentação numa entrevista de emprego que eu estava participando. E eu passei na entrevista, e inclusive me elogiaram pela apresentação depois. E aí eu falei, olha, não, obrigado e tal, mas eu usei um template da internet, tá? Tipo, não precisa me elogiar tanto. Aí a gestora falou, nossa, que legal, a gente adora pessoas preguiçosas assim, que buscam novos caminhos de fazer as coisas. Eu falei, tá, ela tá me elogiando ou ela tá me zoando agora, me chamando de preguiçoso? Mas foi muito bom, assim, conseguir um emprego com um template desses, porque realmente é bem profício. O Eduardo postou aqui o slidesgo.com, também diz que tem ótimos templates aí. Perfeito. Então, existem, aqui vimos 3 opções, o Canva, o Slide Carnival, o SlidesGo, que podem ser boas referências. E além desses sites, é sempre bacana a gente estar buscando referências em outros lugares. Seja uma apresentação que a gente gostou, às vezes um anúncio que a gente está vendo na internet que tem uma combinação de cores, utiliza um estilo de fotografia legal, pode ser uma referência para a gente utilizar também. Muitas vezes, por exemplo, estou em dúvida que combinação de cores utilizar. Olha para marcas. Por exemplo, o Nubank utiliza roxo com branco, é uma combinação que fica bacana. Coca-Cola, vermelho, preto e branco. Não é à toa que marcas costumam utilizar algumas cores específicas, porque são combinações já testadas e que costumam ficar legais. Então, para cores, para fotos, para fontes, a gente pode utilizar referências externas e fazer as nossas adaptações. Então, essa seria a primeira dica. Não insira seu texto aqui. A segunda dica seria... Opa, deixa eu voltar aqui meu mouse. Escolha fontes. É inevitável a gente utilizar alguma fonte na nossa apresentação
a não ser que a gente não tenha absolutamente nenhum texto na nossa apresentação, a gente vai ter que optar por fontes. Todos os computadores, independente se for um PC, um Mac, qualquer marca, já vem com algumas fontes pré-definidas. E muitas dessas fontes, a grande maioria, são fontes bacanas, são fontes interessantes. Porém, além dessas fontes, a gente pode buscar fontes em lugares alternativos. E aí, eu queria trazer algumas possibilidades, alguns estilos de fontes existentes e também onde a gente pode buscar elas. 4 estilos de fontes, dando um destaque para as 2 primeiras, são as fontes serifadas e as fontes sans serif, ou não serifadas. O que caracterizam as fontes serifadas? São aquelas fontes, falando de um jeito bem informal, bem coloquial, são aquelas fontes que tem aquela basezinha no final, em cada um dos caracteres. Então, não sei se vocês conseguem perceber aqui nesse exemplo que tem no R tem uma base embaixo, no F tem uma base embaixo, no I tem uma base embaixo. Essa seria a principal característica que define uma fonte serifada. Essas fontes são conhecidas por serem fontes adequadas para textos longos. Por quê? Porque essa base que temos embaixo de cada caractere, é claro que é muito sutil, mas ela nos ajuda a manter uma constância de leitura. Então, se a gente for olhar, por exemplo, fontes utilizadas em livros, fontes utilizadas em jornais, que normalmente são leituras mais extensas, quase sempre se opta por uma fonte serifada. Até uma curiosidade, a Times New Roman, que é um exemplo de fonte serifada, ela foi uma fonte que foi criada pelo jornal New York Times para ser utilizada nos seus jornais, por serem textos extensos, e aí depois ela foi disponibilizada e hoje tem em praticamente todos os computadores. E são fontes, até por serem, serem as primeiras fontes a terem sido criadas lá na época da prensa de Gutenberg, são fontes que passam uma característica mais tradicional, mais séria, mais institucional. Claro, a gente não precisa seguir sempre à risca isso, mas se a gente for olhar, por exemplo, escritórios de advocacia, muitas vezes eles optam por fontes serifadas. Por quê? Principalmente nos seus logotipos. Porque eles querem passar essa característica mais séria, mais formal. Claro que isso vem mudando, existem vários escritórios de advocacia que já estão se posicionando com um visual mais moderno, até para pegar esse mercado de tecnologia, de startups, mas existe sim um padrão por serem fontes que normalmente passam essa característica. As fontes sem serifa seriam então as que não têm essa basezinha embaixo. Elas passam uma estética mais moderna, por não terem, elas não são, se a gente olhar o próprio desenho delas, não é tão rebuscado quanto uma fonte serifada. Alguns exemplos são a Helvética, a Montserrat, que é uma fonte do Google, e a Univers. E aí uma pergunta que sempre surge, e em seguida a gente vai falar aqui das outras fontes, mas, então tá, existem as fontes serifadas para textos longos, as não serifadas, mais adequadas para textos curtos. Para apresentações, eu devo utilizar uma em específico? Não. E aí por que eu digo que não? Apresentações normalmente são um formato que a gente utiliza normalmente textos curtos. Por mais que a gente vá ter um texto corrido na apresentação, é incomum que a gente tenha um texto extenso, como a gente vê em livros e jornais. Então a gente pode optar se a gente quer utilizar uma fonte serifada ou se a gente quer utilizar uma fonte não serifada. O que vale, às vezes, é cuidar por quais características a gente quer passar. Será que aquela fonte combina com o que a gente quer passar de sensação no nosso conteúdo? E aí depois a gente vai compartilhar, inclusive, um material com vocês que é um e-book sobre como escolher e como combinar fontes. E aí ele traz um pouquinho mais detalhado como a gente pode olhar para isso. Mas dando continuidade aqui, além das fontes serifadas e as fontes não serifadas, tem outros 2 tipos um pouco mais alternativos que eu gosto de trazer. Um deles são as fontes script, que são essas, como vocês podem notar, que imitam a caligrafia humana. São essas fontes que passam essa característica e alguns exemplos são a Lavanderia, a Bakery e a
Zapfino. Bruno, quando devo utilizar, então, uma fonte script? As fontes script são super legais por realmente passar essa característica mais pessoal, até mais... é super comum a gente ver em, por exemplo, convites de casamento, convites de formatura, por trazer essa personalidade, trazer esse carinho, né? Parece que a gente escreveu à mão para a pessoa. Então, em alguns casos, é super bacana utilizar esse tipo de fonte. Porém, aqui eu faço uma ressalva bem grande de evitar em textos mais longos do que, por exemplo, 5, 6 palavras. Por quê? Imagino eu que muitos de vocês já devem ter recebido um convite de casamento que é todo escrito nessa fonte script. E fica assim super bonito, mas proporcionalmente à beleza fica extremamente difícil de ler, porque como vocês podem ver aqui, não é tão familiar a nós lermos nessa forma. Então, é super bacana de utilizar às vezes, porém, evitar usar em textos muito longos. E o quarto modelo que eu queria trazer aqui são as fontes display, que são famílias com caractere puramente decorativo. Então, como a gente traz aquele exemplo ali, esse é um bem diferente mesmo, alguns não são tanto, mas são fontes que fogem do nosso padrão tradicional. Então, esses são alguns tipos de fonte, pelo menos os principais. A gente vai enviar um material extra, como eu comentei com vocês, que é um e-book que traz algumas características sobre isso mais detalhadas. Uma dica que eu gosto de dar, uma dica em cima dessa dica aqui, é evitar fazer um carnaval de fontes. Normalmente, uma ou duas fontes costumam ser mais do que suficiente. Se a gente for utilizar uma fonte, se for uma fonte bem completa, e aí quando eu falo de fonte completa, é uma fonte que tem vários pesos, como por exemplo, vai ter bold, que seria o negrito, vai ter o regular, vai ter o light, muitas vezes tem o semi-light, ultra light, tem o bold e o semi-bold, no caso o negrito e o semi-negrito. Quando a gente pega uma fonte completa nesse sentido, muitas vezes uma única fonte já é suficiente para a nossa apresentação. Às vezes a gente quer fazer uma combinação diferente para dar um visual mais ousado, e aí a gente pode também utilizar duas fontes sem problemas. De repente a gente está utilizando uma para títulos e outra para corpo de texto, é super bacana também. Mais que isso, 3 até acho que tá legal, mas muito mais que 3 não recomendaria, porque costuma confundir mais do que ajudar. Então, é super bacana. Claro que aqui, como é um curso de apresentações, a gente traz vários slides diferentes para estar mostrando exemplos para vocês e não ficar num padrão. Porém, para apresentações, normalmente se segue um padrão de identidade, tanto de cores quanto de tipografia. Por isso, evita-se fazer essa grande mistura. E aí, onde eu posso buscar fontes, caso eu queira baixar algo diferente das que nós temos aqui no nosso computador já instalados? Marcelo trouxe ali exatamente isso, né? Fontes acabam poluindo o texto quando a gente tem muita variedade. E onde podemos buscar fontes, então, caso a gente queira buscar coisas diferentes das que a gente já tem instalado? Um site que eu gosto bastante é um site chamado dafonte.com. Não sei se alguém já utilizou esse site, já conhecia esse site. Se sim, peço que coloque aqui no nosso chat. Mas o Dafonte, vi que a Nicole colocou ali que já utilizou. Ele é um site super bacana por ter uma gama riquíssima de possibilidades. Ele também nos permite escolher estilos de fontes, como por exemplo aqui dá para ver na minha tela, fonte russa. Então vai ser uma fonte que vai imitar aquelas comunicações da Revolução Russa, por exemplo, do construtivismo russo, que é um período temporal específico, artístico. Fontes góticas, então, que vão ter essa característica medieval. Fontes que imitam pincel, fontes caligráficas, fontes para jogos. Então é um site super bacana nesse sentido. E outra coisa que eu acho super legal nele é que a gente pode, por exemplo, se estamos buscando uma palavra para o nosso título, eu posso escrever essa palavra e já olhar as fontes, como ficariam com esse texto que eu escrevi. Então, digamos que eu quero pesquisar como fica Bruno dentro de várias fontes, eu posso escrever ali Bruno, e aí eu vou rolando e vendo Bruno em várias fontes. Então, esse é um site super bacana
por ter essa grande variedade e também por todas as fontes que estarem nele serem fontes gratuitas. Porém, uma ressalva que eu gosto de fazer para o da fonte. Por ser um site que permite que qualquer pessoa coloque uma fonte lá, ele também vai ter muitas fontes ruins. E quando eu digo fontes ruins, não quer dizer que é uma fonte que a gente vai achar feia ou bonita. É uma fonte que pode estar incompleta. Por exemplo, uma fonte que não foi adaptada para o alfabeto português. Então, às vezes a gente baixou uma fonte lá que gostamos e estamos fazendo nossa apresentação, e aí chegamos lá no 20º slide e descobrimos que não tem o C cedilha, ou descobrimos que não tem o acento circunflexo. Costuma ser um problema. Então, quando baixar aqui no da fonte, recomendo que faça esses testes. Se a fonte tem números, se a fonte tem C cedilha e se a fonte tem os acentos. Muitas têm, porém, algumas não vão ter. Então, essa ressalva que eu faço para o da fonte. Como um segundo site de referência, eu gosto de trazer o Font Squirrel. Esse, assim como o da fonte tem um repertório super grande, ele tem uma vantagem em relação ao da fonte, que ele tem uma curadoria, então todas as fontes que estão nele são fontes de qualidade, e aí quando eu digo de qualidade, de novo, não estou me referindo à estética, e sim a serem fontes bem construídas e fontes completas, porém, nem todas as fontes aqui são gratuitas, tem algumas fontes pagas. Mesmo assim, tem uma gama bem grande de fontes free que a gente pode estar baixando dentro desse site. Super recomendo também. E como terceiro site, eu gosto de recomendar esse mais recente, mas está excepcional, que é o Google Fonts. O Google, além de tudo que ele já nos fornece, ele também atualmente cria fontes e disponibiliza gratuitamente. E todas as fontes que estão no Google são realmente muito boas e muito completas. Então, se vocês botarem no Google, Google Fonts, vocês vão achar esse site aqui. Aqui está mostrando na minha tela só 6 delas, mas se vocês rolarem, vocês vão ver que tem um universo super grande de fontes que a gente pode estar fazendo download e utilizando nas nossas apresentações. Além do Google Fonts, um recurso que eu gosto bastante, do Google também, é muitas vezes colocar no Google, por exemplo, as melhores fontes de 2020, as fontes mais legais de 2020, que provavelmente a gente já vai achar um site de design, algum designer que fez uma curadoria interessante e recomenda algumas fontes, até mesmo recomendações de combinações de fonte. Então, se a gente pesquisar lá boas combinações de tipografia, provavelmente a gente vai achar exemplos bem interessantes também. Então, fica essa dica aqui para fontes. Só antes, passei aqui antes da hora, antes de passar ali para a nossa terceira dica, alguma dúvida, pessoal, em relação a essa dica de tipografia? Vou voltar aqui um pouquinho no nosso chat para ver se eu perdi algo por acaso, mas acho que não. Perfeito, obrigado, Ivan. O Ivan colocou ali um site que traz recomendações de fonte, e até aqui não vou me conter, mas já trazendo o material que vai ser compartilhado com vocês. Deixa eu ver se eu estou aqui com... eu não estou com o drive aberto. Deixa eu pegar aqui para a gente ver juntos, e aí vocês já dão uma olhada em como esse material é, antes mesmo de vocês receberem. Aqui, estou com ele aberto. Deixa eu voltar aqui para o nosso Zoom, compartilhar tela. Então, pessoal, o material que a gente vai disponibilizar é esse guia sobre como escolher e combinar fontes. Então, é um material que a gente fez internamente, que além de ter muitas das coisas que a gente falou aqui descritas, ele traz outras dicas sobre alguns detalhes sobre anatomia tipográfica, para quem quiser entrar em mais detalhes, classificação tipográfica, como escolher fonte. Então, aqui alguns exemplos de combinações, estilos de fonte, clássica, formal, moderna, vintage, divertida, espaçamento entre letra e entre linha e quando utilizar cada um. Algumas fontes que a gente traz como referências, combinações de fontes e algumas dicas finais. Então, fica essa recomendação aqui, vai ser enviado para vocês depois, como um material extra. E aí, voltando aqui agora, de fato, para a nossa terceira dica, que é destaque
o principal. Como comentado antes, a ideia é que apresentações sejam lugares onde a gente evite muita informação. Por quê? Principalmente para apresentações onde nós vamos estar explicando, apresentações presenciais ou apresentações digitais. Digitais presenciais não existe, né? Mas digitais, onde a gente vai estar em tempo real falando em cima dela. Por quê? Quando a gente... E aí esse é o principal motivo. Quando a gente tem um monte de texto, é muito difícil que a pessoa consiga, de fato, gravar tudo aquilo. E quando a gente utiliza recursos para destacar o principal, a tendência é que as pessoas gravem mais o conteúdo por evitar o efeito redundante, que é ler e ouvir a mesma coisa, que é o que acontece quando a gente lê o que está no slide. Ao mesmo tempo, se a gente traz uma informação principal e fala em cima daquilo, a tendência é que as pessoas lembrem muito melhor o conteúdo. E de que forma a gente pode destacar o principal? Existe, e aqui a gente vai trazer alguns exemplos focado única e exclusivamente no texto para mostrar para vocês. Uma forma de fazer isso é utilizar esse recurso de negrito e não negrito, bold e light. Aqui no caso nós temos a mesma fonte, onde a gente traz um destaque para uma palavra, no caso para o O e para o principal. A gente poderia utilizar isso num parágrafo, ter um parágrafo e destacar as palavras mais importantes daquele parágrafo utilizando o negrito ou o super negrito. É uma forma bacana de fazer isso. Outra forma é combinando fontes e alternando entre o tamanho delas. Por exemplo, aqui eu tenho destaque em uma fonte, que é a Bebas Neue, super num tamanho bem destacado, e uma mensagem de apoio ali, que é, no caso de texto, é a mensagem principal, numa fonte secundária, script, trazendo como se fosse um subtítulo daquela mensagem. Um outro exemplo também. Esse é um recurso que eu gosto bastante, que eu acho que é um dos que eu mais utilizo nas minhas apresentações, que é uma caixa de texto atrás da palavra para dar um destaque para ela. E aí, de novo, pode ser para uma palavra ou pode ser para uma frase inteira, que a gente tem nosso texto ali, e aí utiliza esse recurso para chamar um pouco mais de atenção para alguma palavra principal, para algo que a gente quer destacar. Então, essas seriam algumas dicas super rápidas de como fazer isso. Queria checar com vocês também, ficou alguma dúvida sobre isso? São alguns exemplos que costumam funcionar super bem. Peço que, caso tenha ficado alguma dúvida, coloquem aqui no chat para a gente, que a gente pode sanar ela para que não fique nada em aberto. Mas, se está tudo ok, vou trazer então nossa quarta das 7 dicas, que é contraste. E esta é uma das principais dicas que eu gosto de dar quando a gente está pensando tanto em que cores utilizar na nossa apresentação, assim como a gente quer dispor os elementos. Por exemplo, o que vocês acham desse slide aqui? Peço que coloquem aqui no nosso chat a opinião de vocês sobre ele. Ou o que está errado nesse slide, caso achem que está algo errado nele. O Ivan está, inclusive, tapando os olhos ali. O fim da picada. A Érica botou, a Nicole botou muito ruim. Que mais? Branco no amarelo. O Eduardo colocou ali, parece um dos meus professores. Quando eu faço essa pergunta, quase sempre surge, já vi piores, ou às vezes já fiz piores. Que é algo que às vezes surge aqui no nosso chat. Década de 90, a Valéria colocou. Gravata esconde a letra. Enfim, pessoal, como vocês mesmos colocaram aqui no nosso chat, tem vários pontos que estão inadequados nesse slide. Vou citar alguns deles, que inclusive vocês já colocaram. Contraste, né? O amarelo no branco fica gritante e extremamente difícil de ler. Isso que a gente está numa tela boa, todo mundo está vendo aqui nos seus computadores, que normalmente é uma tela de qualidade bem ok. Se comparar, por exemplo, se eu fosse projetar esse slide num projetor, à distância, com uma luz da janela entrando, pode ter certeza que ficaria ainda pior. O que mais está errado, né? Temos aquela imagem ali com uma marca d'água, com aquele boneco em baixa qualidade, que passa uma característica um pouco ultrapassada. Temos a tipografia utilizada aqui, a Comic Sans. A gente não vai entrar em detalhes aqui, mas essa fonte, inclusive, virou piada no meio do design.
por ser uma fonte que é adequada para histórias em quadrinhos, para ambientes cômicos, e muitas vezes a gente vê ela sendo utilizada em apresentações super formais, que é o que ambientes que não fazem muito sentido para ela. Tem um desalinhamento de informações, tem essa borda aqui, depois do amarelo, tem os bullet points, depois a gente vai falar sobre bullet points. Enfim, a gente poderia ficar horas citando o que está errado nesse slide. Porém, existe diversas formas de melhorar, existem diversas formas de melhorar esse slide aqui. Muitas dessas a gente já falou, e aí eu vou trazer aqui como a gente poderia melhorar esse slide. Eu acho que além dessa questão do contraste que foi citada, outra coisa que melhoraria e muito é organizar as informações de um modo geral. Como a gente poderia organizar essas informações? Por exemplo, as mesmas informações que estão naquele slide poderiam estar dispostas dessa forma aqui. Vocês concordam comigo que melhorou? Espero que sim. Por que, então, esse slide melhorou? Peço que ignorem a data ali é uma data fictícia, mais para a gente mostrar como exemplo. Esse aqui é um slide que também está num formato diferente, em seguida a gente vai falar sobre isso. No exemplo aqui a gente trouxe ele em 4x3. Mas enfim, o que melhorou esse slide em questão? Primeiro ponto, as informações foram alinhadas. Então a gente criou como se fosse uma margem imaginária aqui para entender onde é o centro e onde são as linhas guias do nosso slide, para organizar as informações, e isso já permite criar um caráter bem mais profissional para a nossa apresentação. Então, essas informações foram alinhadas. Vocês devem perceber aqui que tanto horizontalmente quanto verticalmente as informações seguem uma linha padrão. As informações foram agrupadas. Então, a gente tem, claro, que um grupo 1 aqui, que é a agenda e os tópicos da agenda, e um grupo 2, que é a agenda e a sua data de quando está acontecendo ou quando vai acontecer. Além desse agrupamento, existe uma hierarquia de informações que a gente consegue perceber. Quando a gente bate o olho nesse slide, a gente percebe que a agenda é a informação principal e as outras ali são informações secundárias. Então, temos os grupos de informações e também temos a hierarquia de informações. Além disso, a tipografia foi ajustada para uma tipografia mais adequada. A gente saiu da Comic Sans e foi aqui para uma outra opção que fazia mais sentido para o nosso contexto. Então, pequenos ajustes que, se a gente sempre olhar para isso, costumam ajudar bastante a criar bons slides com um caráter profissional. Então, fechamos nosso slide e nós voltarmos nosso olhar para ele e perguntarmos: as nossas informações estão alinhadas? As nossas informações estão agrupadas e com uma hierarquia de informações interessante? A nossa tipografia está adequada e existe um contraste bom entre as informações? Se a gente falar e responder sim para todas essas perguntas, costuma ser um slide adequado, um slide bacana. E aí, sobre a dica... Opa, aqui esqueci de passar o slide de contraste, mas sobre essa dica 1 de alinhamento, como a gente pode fazer isso dentro do PowerPoint de uma forma fácil e intuitiva? Quando a gente abre um slide aqui, deixa eu aumentar ele aqui para a gente ver juntos, vocês percebem que o meu slide já tem visualmente uma linha vertical e uma linha horizontal. E essas linhas, além de me darem diretrizes de alinhamento, elas me ajudam bastante organizando meus elementos. Por exemplo, digamos que eu vou botar um círculo aqui no meio. Botei meu círculo. Quando eu estou passando com ele aqui, o PowerPoint está me sinalizando. Ó, aqui vocês não vão perceber, mas ele meio que trava meu mouse, sinalizando que eu cheguei no centro do slide. Se eu fizer uma cópia dele, eu estou mexendo aqui e ele também está me sinalizando quando as informações estiverem alinhadas. Por exemplo, aqui e aqui. Se eu botar outro lá, na esquerda, aqui, ó, ele travou e me avisou, e quando eu chegar mais perto, ele vai me avisar que está na mesma distância do outro elemento. Como eu faço isso? Eu vou aqui em Exibir,
pode estar num termo diferente, dependendo da versão do PowerPoint, e aí ligo réguas e guias. Essa costuma ser a primeira coisa que eu faço quando abro o PowerPoint, e aí depois ele já fica salvo como uma configuração. E aí eu ligo aqui, e isso costuma ajudar bastante no processo. Me apavorei aqui, que saí do meu modo compartilhamento e vi que já são 18h55. Já está virando um praxe o nosso atraso aqui, né, Ivan? Mas vou tocar ficha para evitar que a gente atrase muito, mas talvez a gente vá passar novamente uns 10 minutinhos. Peço desculpas novamente. Mas fica essa dica aí para ligar esse recurso do PowerPoint que costuma ajudar bastante. E aí, quando a gente fala de organizar informações, uma pergunta que surge bastante também é: Bruno, eu trabalho bastante com tabelas. Como eu lido e organizo essa grande quantidade de informações que normalmente está dentro de uma tabela? E aí eu costumo responder essa pergunta com um GIF que mostra um passo a passo super simples de como a gente pode melhorar nossas tabelas. E eu vou passar ele aqui para vocês. Melhorou, né? Se a gente compara com essa primeira azul que apareceu. Então, claro, a gente não precisa seguir todos esses passo a passo sempre que a gente for fazer uma tabela, mas são algumas dicas bem interessantes. E eu acho que essa dica que foi dada para a tabela aqui vale para tudo. Menos é mais. O quanto menos de elementos, informações a gente puder trazer e mesmo assim passar a nossa mensagem da forma adequada, da forma mais fácil para o nosso público, costuma ajudar. Então, menos é mais, vale para tabelas e vale para o slide como um todo. Tacando ficha aqui para que a gente não passe muito do tempo combinado, queria entrar na nossa dica 6, na nossa penúltima dica, que está relacionada a fotos, relacionada a imagens. Sempre buscar utilizar fotografias em alta qualidade. E o que caracteriza uma foto, uma imagem em alta qualidade? O PowerPoint costuma ter duas versões padrão de tamanho de slide. Uma delas é a versão 1280 por 720, que é a versão widescreen, que é essa que estamos vendo aqui, ou a versão 4x3, que é essa um pouco mais quadrada, digamos assim. Não existe certo ou errado. Se não me engano, na versão até 2014, o padrão era 4x3. Nas versões mais recentes, já vem no formato wide, que é esse 1280 por 720. Acredito que nas versões mais recentes já vem assim, porque a gente passou a utilizar mais apresentações em telas de computador e telas de televisão. Projetores normalmente seguem a versão 4x3. Então a gente escolhe conforme nosso contexto, ou até mesmo conforme nosso gosto pessoal. Normalmente fotografias seguem esse padrão 4x3. E aí acaba que quando a gente segue no wide, a gente tem que escolher um pedaço dela para cortar. Porém, não existe certo ou errado. É realmente uma escolha que a gente faz baseado no nosso contexto. Mas o que vocês podem perceber é que para ambos se segue um padrão próximo a 1000 pixels. Essa medida aqui está em pixels. 1280 por 720, próximo a 1000, e 1024 por 768, próximo a 1000. E isso é o principal fator que a gente pode olhar para evitar imagens em baixa qualidade. O que seriam imagens em baixa qualidade? Como nós temos nesse exemplo aqui. Vocês percebem que ela está pixelada, parece que está borrado, ou não sei se alguém aqui também é míope, mas parece que eu estou sem os óculos olhando essa imagem. Se eu passo aqui, a mesma imagem já melhorou bastante a qualidade. Para a gente evitar isso na nossa apresentação, essa imagem pixelada, eu recomendo a gente ter esse número de 1000 pixels na cabeça.
E quando a gente for pesquisar imagens, independente do site que a gente escolher, normalmente ele vai nos passar essa medida. E a gente pode estar olhando e nos baseando nisso para escolher nossas imagens. Trazendo alguns lugares para a gente buscar fotografias, o Google Imagens costuma ser a referência mais utilizada por ser o banco com a maior gama de imagens disponíveis. Porém, o Google tem um ponto negativo que eu diria que é ter muitas imagens clichês, porque todo mundo utiliza o Google e muitas vezes a gente já utilizou essas imagens de outros lugares. Porém, o Google ainda assim é um bom site de referência, porém, trazendo um segundo porém, existe uma forma adequada de a gente pesquisar imagens no Google. Se não adequada, pelo menos que vai facilitar o nosso trabalho. E que forma é essa? Não sei se vocês já viram, mas quando a gente vai no Google Imagens, existe aquele botão que é ferramentas de pesquisa. E como ele funciona? Deixa eu abrir o Google aqui para que a gente possa ver juntos. Google Imagens. Abri o Google Imagens aqui. Opa. E aí a gente vai entrar nele. Primeira dica, quando for usar o Google Imagens, eu recomendo utilizar termos e palavras em inglês para pesquisar, porque costuma ter um repertório maior de opções. Quando a gente não souber a palavra, a gente vai lá para pesquisa no Google Tradutor. Não estou sendo pago pelo Google para trazer todas essas referências deles, mas é porque realmente são muito bons no que fazem. Mas a gente pesquisa em inglês. Por exemplo, se eu quero pesquisar imagens relacionadas a negócios, eu poderia pesquisar business. E aí eu vou ter várias imagens relacionadas a essa temática. Quando eu abro uma imagem aqui, vocês devem perceber que ela vai abrir maior. E quando eu abro ela, ó, ele me dá aqui no cantinho inferior esquerdo dela quantos pixels ela tem. No caso desse exemplo, 960 por 793. É uma imagem ok, não vai ser super baixa qualidade, porém ela não está nos 1000 pixels que a gente comentou aqui. Então não é uma imagem em altíssima qualidade. Se eu abro essa aqui, ó, super parecida, e passo o meu mouse, já melhorou. 1000 pixels por 653. Se eu abro essa primeira aqui, 4000 por 2332. Já é super alta qualidade. Poderíamos utilizar até em algo maior que um slide, um outdoor, talvez. Porque isso depende também para o nosso contexto, né? Para slides é isso, mas se a gente for usar num outdoor da rua, talvez 1000 pixels não seja suficiente, porque seria muito grande a imagem. Mas, enfim, o Google nos dá esse tamanho. E aí a minha dica é usar ferramentas de pesquisa. Aqui já está ferramentas no meu computador, só acho que eles mudaram recentemente. E a gente pode ir aqui em tamanho e filtrar por grande. E aí ele só vai me dar imagens em alta qualidade, acima de 1000 pixels. Ó, independente da que eu clicar aqui, vão ser imagens em alta qualidade e já poupa tempo de ficar... Às vezes a gente acha uma imagem que gostou, porém ela está em baixa qualidade, a gente evita isso utilizando essa ferramenta. Além disso, aqui no mesmo lugar, a gente pode filtrar por cor. De repente, quero fazer uma apresentação em tons de azul. Eu posso filtrar aqui, azul claro. E aí ele vai me dar várias imagens nessa tonalidade. Ou não, quero filtrar por tipos de imagens. Por exemplo, imagens animadas, aqueles GIFs que são bacanas de usar em apresentações. Eu filtro aqui e aí vão ser imagens... Tá meio lenta aqui minha internet. Espero que não... Ó, agora foi. Essas imagens que se mexem. Tanto no Google, a gente consegue buscar por isso, como num site chamado gify.com. Depois a gente pode botar aqui no chat para vocês, que é um site específico para GIFs. Além disso, já tem bastante coisa, mas também podemos filtrar aqui por, e super importante, direitos de uso. Se eu estiver fazendo uma apresentação com fins comerciais, é importante utilizar imagens que permitam essa utilização. Então eu vou em direitos de uso e aí boto aqui a licença adequada para o meu assunto. Então, licença comerciais e outras. Inclusive, a gente pode ir numa aba aqui que tem mais detalhes sobre isso. Então, o Google, super bacana. Além do Google, outras dicas de site que eu gosto de dar, até para fugir um pouco desse clichê das imagens do Google, esse famoso handshake aqui, aperto de mãos, que costuma aparecer bastante.
tem um site que eu gosto bastante, que é o Pexels.com. Ele é um site que, diferente do Google, são só imagens em alta qualidade, só imagens com livres direitos de uso e imagens bem selecionadas, que elas são mais artísticas, podemos dizer assim. Então eu passo meu mouse aqui, vocês já conseguem perceber que são imagens diferentes, numa qualidade diferente. E aí, por exemplo, se eu pesquiso aqui a mesma palavra, business, vamos ver o que ele nos dá aqui. Ó, imagens bem bacanas, assim, todas em alta qualidade. Então, se eu for aqui, a gente já vai ver que, ó, baixar grátis. Então, mais um ponto positivo, gratuita. E aí ele me dá várias opções. Ó, eu quero baixar 5.000 pixels por 3.000 pixels, 1920 por 1280, que costuma já ser adequado para slides, porque é a dimensão máxima do slide, médio, pequeno, enfim. Então ele nos dá essa possibilidade também. E o Pexels, além de fotos, tem vídeos. Então a gente pode querer, se a gente quer pesquisar vídeos para a nossa apresentação, a gente pode pesquisar aqui por vídeos gratuitos, que são bem interessantes também. Às vezes a gente quer um slide que não seja estático, que tenha um movimento atrás, ou um slide de capa diferente. Às vezes é bacana utilizar um vídeo. Beleza, pessoal? Sobre o Pexels, a gente vai enviar esses links para vocês depois também, para vocês terem salvos. E um outro site que eu gosto bastante é o Unsplash. O Unsplash é bacana porque ele tem as mesmas características do Pexels, gratuitas, em alta qualidade, livres de direito de uso. E ele tem outro recurso que eu gosto bastante, que é o recurso de coleções. Então, por exemplo, digamos que eu estou fazendo uma apresentação sobre negócios ou arquitetura, eu posso ir aqui e procurar uma coleção que esteja adequada a essa temática. E aí, de repente, eu não preciso nem ficar procurando. Eu utilizo só imagens dessa coleção para apoiar a minha apresentação. Então, de repente, estou fazendo uma apresentação sobre direitos civis. Ó, encontrei uma coleção aqui sobre isso. E aí eu posso, olha que legal, eu posso utilizar essas imagens talvez para ilustrar a minha apresentação. Ou caso eu estivesse fazendo uma apresentação sobre Martin Luther King ou Panteras Negras, alguma coisa mais relacionada ainda a isso, pois seria uma mão na roda, porque como a gente pode ver aqui são imagens excelentes. Então, acho que esse recurso das coleções é bem útil também. E aí, dando continuidade, Pexels, Unsplash, tem um outro site que eu gosto bastante também, que é o Dstocks. O Dstocks não é um site de banco de imagens, porém é um site que nos permite navegar por outros sites dentro dele. Então, vocês devem ver aqui na esquerda que tem o Unsplash, tem o Pexels, o GetFree, o Pixabay. Então, a gente pode, dentro dele, ir navegando nos outros sites. E ele tem tanto para fotos quanto para cores, ícones, vídeos, mockups e fontes. Então, ele é um bom hub de informações de busca para apresentações. Super recomendo o Dstocks nesse sentido, até mesmo para conhecer novos sites de bancos de imagens. E por último, mas que eu não posso deixar de falar, vem o grande vilão das pessoas que procuram imagens na internet. Que imagino que vocês já devam ter se deparado com essa situação, que é quando a gente vai lá, está pesquisando, encontra a imagem perfeita e ela tem uma marca d'água em cima, e quando a gente clica nela, descobre que custa $99. Esse é o famoso Shutterstock. É um site completíssimo de imagens. Se a gente botar lá, cachorro voando no Alasca, talvez tenha uma imagem disponível no Shutterstock, porém, são imagens pagas e pagas em dólar, que costuma não... E normalmente são valores até bem significativos, $99, cento e poucos dólares, que para a maioria das situações não compensa. Claro que depende do contexto. Eu, Bruno, não costumo gostar de pagar $99 pelas imagens que eu utilizo nas minhas apresentações, porém, o que acontece em algumas empresas e alguns clientes que eu trabalhei tinham isso disponível, é a própria empresa ter uma licença do Shutterstock e disponibilizar para utilizar, e aí ajuda bastante. Ou não, né? De repente é uma apresentação super importante que a gente está fazendo, ou uma imagem muito específica que a gente só encontrou lá, de repente pode valer a pena fazer esse investimento. Mas trago aqui só para que a gente não deixe de falar dele, porque ele é um site realmente bem completo. Então essa seria a nossa dica 6, de como utilizar imagens e como buscar, e onde buscar imagens. Tranquilo até aqui?
sobre essa dica? Tá no mudo, Ivan. A gente não te ouve, Ivan. Ué. Acho que deu pau no microfone, talvez. Mas, beleza. Vou tocando aqui, Ivan, e aí depois tu traz ou traz ali pelo chat. E aí, nossa última dica, por mais que atrasados, mas para fazer o nosso fechamento, seria uma mensagem por slide, que eu gosto de chamar essa dica também de não aos bullet points. Por quê, pessoal? A gente já falou, eu acho que em outro momento isso, mas a nossa velocidade de leitura costuma ser muito mais rápida do que nossa velocidade de fala. Então, quando a gente traz um slide para o nosso público cheio de informações, a tendência é que a gente esteja falando sobre o primeiro tópico e o nosso público já esteja lendo o sexto, o sétimo, o oitavo tópico e já não está nem mais prestando atenção no que a gente falou, no que a gente está falando. Então, a recomendação é trazer uma mensagem por slide. Slide é de graça, não vai mudar se a gente tiver uma apresentação com 20 slides ou 50 slides, o que muda é o tempo que a gente fica em cada um dos slides. Então, por exemplo, em vez de trazer um slide assim, que traz um monte de informações juntas, recomendo trazer ele assim. Mensagem 1, e aí talvez se eu quiser ter um texto de apoio nela, super ok. Mensagem 2 e seu texto de apoio. Ou se eu tiver um domínio bem grande daquele conteúdo e entender que não precisa de um texto de apoio, eu posso trazer só um título, talvez, e falar em cima daquilo. Mensagem 3 e mensagem 4. Então, por que eu digo não aos bullet points? Aqui não estamos utilizando bullet points, mas eu poderia ter bullet point mensagem 1, bullet point mensagem 2, bullet point mensagem 3 e bullet point mensagem 4. E aí, a pessoa provavelmente estaria lendo a mensagem 1, ela já estaria lendo a mensagem 4. Por isso, digo para fazer essa separação que costuma ajudar quando a gente está passando as nossas informações. E se as linhas forem entrando uma a uma? Bela pergunta, Marcelo. Perfeito. Esse é o recurso que eu costumo utilizar. Costumo recomendar que se utilize. Desculpe, aqui a gente tem um exemplo um pouco diferente, que é, de fato, slides diferentes, mas aqui a gente poderia ter justamente isso. Em vez de as quatro informações juntas, a gente tem a mensagem 1 entra, a gente fala sobre ela, passa o slide, entra a mensagem 2, e a gente fala sobre ela, passa o slide e entra a mensagem seguinte, que aí a gente consegue controlar a nossa audiência, né? A gente vai levando ela no ritmo que a gente está falando, super recomendado também. Então, trazer uma mensagem de cada vez, seja entrando uma por uma ou em slides diferentes, costuma ser o mais recomendado. Então, pessoal, essas foram as nossas 7 dicas de design. Como eu comentei, 1 hora a gente focou justamente no que a gente acha mais relevante, mas espero que tenha sido útil e que ajude nas informações de vocês. E antes de fecharmos oficialmente nosso curso, eu gosto bastante de deixar essa mensagem que, por mais que existam vários recursos de design que a gente viu na nossa aula de hoje, onde buscar fontes, onde buscar fotos, como combinar fontes, como organizar nossas informações, lembrando que o PPT é só um guia, e por isso até mesmo a gente dedica 2 aulas para comunicação, para storytelling, e deixa essa parte visual só para o último dia, porque nada adianta a gente ter um PPT maravilhoso visualmente se a gente não tem uma estrutura de apresentação bem consolidada, se a gente não está preparado para passar aquele conteúdo, se a gente não está dominando algumas técnicas para comunicar e para gerar relacionamento. Então, sim, o PPT é importante, o design é importante, mas eles são ainda mais potentes quando aliados a uma boa comunicação, a um bom storytelling. Então, sim, vamos trabalhar no nosso design, mas não podemos esquecer das partes iniciais que a gente viu ali na nossa aula 1 e 2.
E aí agora, para que a gente possa, de fato, finalizar, gostaria de convidar vocês tanto para caso tenha ficado alguma dúvida, alguma consideração, colocar aqui no nosso chat, mas caso não tenha ficado nenhuma dúvida específica, e aí vocês podem colocar as dúvidas aqui no chat, eu e o Ivan ficamos mais um tempinho aqui depois para que a gente possa sanar todas essas questões, mas também queríamos convidar vocês para trazer um feedback sobre as aulas, para quem participou de todas, ou para quem participou só de hoje, sobre a aula de hoje. Assim como lá no primeiro dia a gente ouviu as expectativas de vocês sobre o curso, gostaríamos de ouvir, nesse link que o Ivan colocou aqui no chat, como vocês saem da nossa aula de hoje ou do nosso curso como um todo. Com expectativas atendidas, expectativas não atendidas, se ficou alguma questão em aberto, caso tenham algum feedback para que a gente possa melhorar também, super válido colocarem ali, essa é a nossa intenção também com esse momento. Então faço esse convite para que vocês... O Ivan colocou ali, vou xingar muito no Twitter, caso tenha alguma reclamação, sem problemas, não... vai aparecer mais ou menos assim como está na minha tela para vocês, e aí a gente pode acompanhar em tempo real esses feedbacks. Vi que alguns já botaram ali. Legal, impressionada, foi ótimo, aprendi demais. Obrigado, ficamos super felizes com isso. Aprendi muito mais do que imaginava, melhor curso de storytelling que já participei. Que coisa boa. Super satisfeito, muito válido. Legal, pessoal. Vocês não sabem o quanto a gente fica feliz ouvindo esses feedbacks de vocês. Quero mais, como faz, parabéns. A gente vai compartilhar também, além desses materiais, conteúdos extras para quem quiser continuar acompanhando e vendo sobre esse assunto que a gente começou a abordar aqui, né? Sobre apresentações. Então, fica essa dica. Mas também deixamos aqui tanto o meu contato, bruno@skilllab.co, quanto o contato do Ivan, splay@skilllab.co. Então, fiquem super à vontade para mandarem mensagem, caso tenha ficado alguma questão em aberto ou queiram mais conteúdos para se aprofundar. Nas páginas da Skill Lab, que é a empresa onde a gente trabalha, também a gente, com certa frequência, posta conteúdo sobre isso no nosso blog, nas nossas redes sociais, Instagram e Facebook, assim como nos nossos LinkedIns. Se vocês colocarem ali Bruno Deoz ou Ivan Prado, a gente pode manter essa relação além do nosso workshop aqui e também seguir em contato, e vocês podem acompanhar esses conteúdos sobre essa temática que a gente compartilha. Então, galera, da minha parte, fazendo meu checkout também, saio super feliz, ainda mais depois de ler esses feedbacks de vocês. Me coloco 100% à disposição para tirar dúvidas, para seguir conversando em qualquer momento do dia. Talvez eu demore um pouquinho para responder, mas sempre retorno. Eu brinco que eu só não retorno no horário do jogo do Grêmio, que é quando eu saio do e-mail, eu saio do celular, mas fora isso, estou quase sempre online e disponível. E da minha parte, agradeço realmente muitíssimo a presença de vocês, ainda mais hoje, na sexta-feira, né, que é o final da semana e vocês escolheram estar aqui com a gente. Então, muito obrigado, e queria também passar a bola para o Ivan e para a Érica poderem fazer o check-out dele antes de a gente finalizar. Bruno, muito, muito, muito obrigado. Arrasou super, como sempre. Eu que já vi mais do workshop, fico assim, tem tanta coisa a mais para a gente passar. É bom que a gente deixe o pessoal com gostinho de quero mais também, né? É a primeira vez que a gente cria essa semana do storytelling, é a primeira vez que a gente faz o webinar, então também é um super feedback para a gente. Lá no site, né, que eu estou postando toda hora, eu vou enviar de novo por e-mail para vocês. Vocês têm acesso aos materiais, têm acesso às aulas e, muito importante, têm acesso ao formulário de feedback para vocês avaliarem as aulas de 1 a 10 e quem quiser também deixar seu depoimento, né? Quiser também gravar um vídeo, alguma coisa, mandar para a gente, super bem-vindo, mas não precisa. E agradecer de novo a Érica pelo convite, pela ideia, foi uma delícia.
Passou rapidinho. Já quero a próxima. E obrigado. Gente, muito obrigada pela presença de todos vocês. Bruno, muito obrigada mais uma vez. Eu estou muito, 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 muito feliz por essa semana, por tudo que a gente aprendeu aqui. Quero agradecer também ao Ivan por ter possibilitado essa conexão e agradecer também à Embaixada dos Estados Unidos, né, que foi através de um grant, através de um edital de incentivo financeiro durante essa pandemia da Covid, que a gente possibilitou esse treinamento aqui. E todas as aulas vão ficar gravadas e disponíveis por um tempo, porque o nosso intuito é justamente ajudar o máximo de pessoas possível. Mas eu estou muito, muito feliz. Superou, assim, todas as minhas expectativas. Eu já estava com uma expectativa lá em cima, que eu sabia que ia ser muito bom, mas mesmo assim, estou muito, muito feliz mesmo. Então, muito obrigada pela presença de todos. Numa sexta-feira, hashtag sextou, e vocês aqui, né, aprendendo bastante. Então, brigadão, gente. Estou muito feliz. Show de bola, Érica. Obrigado por compartilhar. E como o Ivan comentou, eles vão ficar ali disponíveis até o final do ano. Provavelmente no dia 1º nós não vamos estar trabalhando, então deve ficar mais alguns dias além em janeiro. Mas era isso, pessoal. Muito obrigado novamente pela presença e espero que possamos seguir em contato e nos ver em outros momentos aí, além do curso que a gente teve aqui nessa semana.